Depois de colocar uma questão com equações para que vocês resolvam colocando as propriedades, e uma outra questão com equação para você resolver mostrando as propriedades e com o conjunto universo, daí em diante serão colocadas questões com problemas. E alguém me sugeriu então que eu fizesse a questão 5. Então vamos fazer da forma que eu espero que vocês resolvam esses problemas. Então o primeiro passo é que você não deve de forma nenhuma utilizar nenhuma incógnita sem dizer o que significa cada uma delas. Então comece assim: seja x a quantidade de canetas de Pedro. Seja x a quantidade de canetas de Pedro. Então, o enunciado diz que o irmão de Pedro ele tem 8 canetas a mais que ele. Então, x mais 8 é a quantidade de canetas, do irmão do Pedro. Pronto, você já falou das incógnitas, das variáveis que você vai utilizar, e agora você pode montar a equação que resolve o problema. Logo, você tem que x somado com x mais 8 deveria dar 35. Ora, você então pode somar isso daqui e passar o 8 para o outro lado, né? Então você vai ter 2x igual a 35 menos 8. Então você tem que 2x é igual a 27. E assim você tem que x é igual a 27 sobre 2. Está terminado o problema? Não. Ele lhe fez uma pergunta, ele fez um questionamento. Ele disse: explique por que Pedro deve ter cometido algum erro. Bem, aí você responde: Pedro deve ter cometido algum erro, pois esse número que a gente encontrou aqui, ele tinha que ser um número inteiro, porque representa a quantidade de canetas, né? A quantidade de canetas de Pedro, né? X é a quantidade de canetas de Pedro. Então tinha que ser um número inteiro. Então ele cometeu com certeza algum erro, porque esse resultado não deu inteiro. Então certamente a informação que ele deu estava errada, por isso que a quantidade aí não deu inteiro. É muito comum, uma questão como essa, alguém chegar e fazer o seguinte: simplesmente começa a fazer as contas. X mais 8 igual a 35, e aí coloca 2x igual a 35 menos 8, e por fim x igual a 27 dividido por 2, e às vezes marca aqui o x e pronto, ele acha que resolveu a questão. Gente, o que foi pedido foi para que você explicasse por que Pedro deve ter cometido algum erro. Isso daqui não é o suficiente para considerar a questão como resolvida, tá? Eu vou olhar, vou entender que você talvez tenha entendido a questão, mas você não respondeu a questão.
né? Então falta alguma coisa e você não pode levar para a tua prática de sala de aula uma prática como essa. Você não pode simplesmente começar a colocar um monte de letras numa solução sem dizer que letras são essas. A questão não tem X. Na verdade só tem X aqui no Explica, eu acho. Em lugar nenhum mais. E mesmo assim não tem como incógnita, tá certo, gente? Então não pode simplesmente chegar e começar a usar um monte de letras e fazer um monte de contas e achar que resolveu a questão. Uma outra coisa que vejo o cara começa a fazer isso e no final coloca a resposta. Pedro deve ter cometido algum erro porque X não pertence a Z, por exemplo, como eu respondi na questão. Ok, você deu a resposta, mas quem é X? Então, se você fizer apenas isso, pode até ser que eu coloque um meio ponto na questão se ela vale 2. Se você fizer isso e der a solução sem dizer quem é um X, pode até ser que eu coloque metade da questão. Mas a questão só estará completa se você primeiro me disser que o X é a quantidade de canetas do Pedro, ou o X, ou o Y, ou o Z, a letra que você quiser usar, e se no final você ainda colocar para mim a resposta final. Tá bom? Questão, vamos fazer também aqui a 10ª. Em uma partida de basquete, todos os 86 pontos de um time foram marcados por apenas 3 jogadores, Aldo, Breno e Carlos. Se Aldo marcou 10 pontos a mais que Carlos e 9 pontos a menos que Breno, quantos pontos cada jogador marcou? Então, você deve declarar as variáveis primeiro. Então, seja X a quantidade, de pontos, pode ser de qualquer um deles, né? Vamos escolher que sejam os pontos de Aldo. Opa, vamos colocar o nome do Aldo no maiúsculo. Os pontos de Aldo, ou do Aldo. Bem, assim, vamos representar os pontos dos outros. Bem, Aldo marcou 10 pontos a mais que Carlos. Então, se eu tirar 10 do X, X menos 10, será a quantidade de pontos do Carlos e, bem, Aldo marcou 10 pontos a mais que Carlos e 9 pontos a menos que Breno. E X mais 9, a quantidade de pontos do Breno. Do Breno. Logo, ele diz que o total de pontos, todos os 86 pontos de um time foram marcados por esses 3 jogadores. Então, o total de pontos dá 86. Então, você tem que X, deixa eu tirar esses 3 pontinhos, porque esses 3 pontinhos significam a palavra portanto, né? Já tem um logo aqui. Então, X mais X menos 10 mais X mais 9 vai ter que dar 86. Então agora é só fazer as contas. Nós temos 3, agora vale um portanto, né? Porque aqui pode ser um ponto. Então 3x e menos 10 mais 9 menos 1 igual a 86. Então você tem que 3x é igual a 87. Veja que está tudo indo muito bem, porque 87, 8 mais 7 são 15, é um número divisível por 3. Então você já sabe que vai dar um resultado exato. Então vai dar 87 dividido por 3, aí você faz a continha. 87 dividido por 3 vai dar 2, vai sobrar 2, vai dar 7 aqui, vai dar 9, não vai sobrar nada. Então você tem que x é igual a 29. 29. Você respondeu o problema? Não.
ele lhe fez uma pergunta: quantos pontos cada jogador marcou? Então, resposta, vamos colocar aqui no canto. Resposta é: Aldo marcou 29 pontos. Aldo marcou 10 pontos a mais que Carlos. Então, se foi 29, 19 pontos. E Breno Aldo marcou 10 pontos a mais que Carlos, então Carlos só 19, e 9 pontos a menos que Breno. Então Breno, 29 mais 9, 38 pontos. Está aqui a resposta. Você destaca a resposta e pronto, está terminada a questão. Bem, acho que já foi o suficiente para esclarecer como vai ser a prova.